Queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, fazendo o nosso momento de reflexão. E depois nós vamos ter então a palestra da nossa irmã Sueli, que vai falar hoje sobre as relações de além-túmulo. Vamos fazer então a nossa prece para iniciarmos o nosso encontro. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez nos reunimos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando, pedindo o auxílio do alto dos trabalhadores desta casa tão querida e amada, para que a nossa irmã, na tarde de hoje, possa nos trazer o máximo de informações no estudo que nos será passado nesse momento. Agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Vamos iniciar aqui o item 6 desse capítulo que estuda as relações dos espíritos, a escolha das provas, né? Passamos aqui, é da vida espírita, né? O capítulo 6º de O Livro dos Espíritos, da vida espírita. Então a gente terminou na semana passada falando sobre a escolha das provas. A gente ficou aí umas 3 ou 4 reuniões nesse assunto, que é muito esclarecedor, né? Nos tira aí, assim, até o direito de ficar reclamando das coisas que nos acontecem na vida. Porque, como vimos, escolhemos as nossas provas para a atual encarnação e para todas as outras que a gente já teve, que ainda vai ter, a gente ainda vai escolher. E a situação que a gente se encontra, as coisas que acontecem não são todas escolhidas, porque algumas elas vão depender de como nós vamos encarar a nossa situação, de como nós vamos conviver com aquela escolha que fizemos. Então, as coisas menores, realmente essas aí vão depender da situação, da nossa aceitação ou não, né, da escolha que fizemos. Mas os grandes acontecimentos estão nesse mapa reencarnatório que a gente traçou ao fazer, né, os planos aí para essa grande viagem que é da dimensão espiritual para a dimensão material, né? Trouxemos muitas coisas para fazer, muitas tarefas para cumprir. As escolhas foram feitas com a visão do espírito, por isso que aqui a gente acha que não fez uma boa escolha, mas fez sim. Se não temos a vida que gostaríamos de ter, temos a vida que temos que ter, aquela que vai nos proporcionar melhor condição de aperfeiçoamento. Então, tá tudo certo, tá tudo certinho. O que nós temos que fazer é não nos acomodarmos diante das situações que a gente não gosta. A gente aprendeu também que essa questão das provações e expiações, elas não têm que durar uma vida inteira. Uma expiação não tem que durar uma encarnação inteira, ela vai durar o tempo que ela tiver que durar para a gente aprender e resgatar aquele passado nosso. Então não temos que sofrer uma vida inteira, mesmo diante das provações e expiações, a gente precisa procurar meios de minimizar a dor causada por elas, mas vimos também, né, fazendo assim um resumo geral, que nem tudo de sério que nos acontece fez parte daquela escolha anterior. A maioria das nossas doenças, das nossas dores e sofrimentos, elas estão sendo escolhidas agora por nós. Por causas atuais, segundo os espíritos, poucas são as doenças, as dores que trazemos como provação e expiação de outra vida. Mas aqui, a nossa maneira de entender, de aceitar a situação que escolhemos, pode gerar
muitos sofrimentos que não estavam dentro do nosso mapa kármico. Então, muitas vezes a gente não resgata por causa das lamentações, por causa da revolta, né? Além de não resgatar, ainda acumula outras. Esse é o grande problema. Por isso que quando chega uma dor, quando chega um problema qualquer, era para nós mesmos que esses problemas tinham que vir. Não era para o vizinho, não era para o amigo, é para nós, senão ele não viria. Ninguém passa, ninguém sofre por danos que não tenha causado. Ninguém sofre por causa do outro. O outro pode ser um instrumento para que a gente resgate alguma coisa, se ele não tiver aí bem avisado. Ele pode servir de instrumento para que a gente sofra, para que a gente passe essa ou aquela provação ou expiação. Mas a dor proveniente disso tudo é da maneira de nós encararmos as coisas, né? Então, o sofrimento que a gente passa é um resgate que a gente está fazendo, ninguém tem culpa disso. Eu sempre repito isso aqui. Talvez o maior dos problemas que a gente enfrenta quando a gente está passando por uma coisa ou outra é que ninguém tem nada com isso. Mário Quintana falou isso. O pior dos nossos problemas é que ninguém tem culpa deles. Nós é que somos os responsáveis e os culpados. Se não somos culpados de ontem, somos culpados de hoje. Por isso que é importante a gente entender esse processo todo. A escolha que fizemos foi com a visão espiritual. Não foi com a visão material. Quando a gente chega aqui, esses prazeres aí do mundo, né? Essa vida. Eu tenho que conversar um pouquinho, depois eu vou falar com Silvia para falar com o marido dela aparecer aqui, que eu preciso conversar um pouquinho com ele. Porque, coitadinho, no dia que ele veio, a gente estava falando sobre o mundo dos transitórios. E quando eu disse que é uma região estéril, que não tem nada, ele foi tão decepcionado para casa que ele falou: eu gosto tanto dessa vida, eu gosto tanto aqui da vida que tenho, então eu vou desencarnar, não vou ter nada, não vou encontrar nada. E eu, naquele entusiasmo da palestra sobre os mundos transitórios, eu falei: não, o mundo transitório não tem nada. Mas aí ele ficou com aquilo na cabeça, que ele não vai encontrar nada, nunca. Não, é só o mundo transitório que não tem. A região é estéril nos mundos transitórios, porque o espírito não fica ali, né? Mas há muitas moradas na casa do Pai, e esses mundos todos onde nós ficamos para resgatarmos alguma coisa ainda, né? Para aprender muito, todos eles têm algo que a gente não sabe como é, mas claro que tem. Não com o que nós não vamos encontrar é o que a gente tem aqui. Aqui, isso é que a gente não vai encontrar. Embora, assim que a gente desencarna, a gente plasma muita coisa que tem aqui. Por isso que a gente encontra, os relatos são assim, né? Mas logo passada aquela perturbação, aquele apego à vida que a gente teve, isso desaparece, porque é provocado, é moldado pelo nosso pensamento, por aquelas necessidades que a gente ainda acha que tem. Mas isso não permanece. Vai durar o tempo em que a gente precisar em que a gente ainda esteja vinculado a esse mundo aqui. Mas a paisagem da Terra é dela. É na Terra. Outros mundos de provação e expiação poderão ter paisagens parecidas com essa Terra? Poderão, mas não é a regra. Cada mundo oferece aquilo que ele tem para oferecer, né? Tudo que nós temos aqui é proveniente desse planeta, né? Desse material do planeta. Então, nos outros mundos aí, nas muitas moradas, né, onde o espírito vai passar para cumprir esse período de erraticidade, para depois ele reencarnar, provavelmente não vai ter nada parecido com isso aqui. Não é como a gente já até falou, Júpiter, por exemplo, que é um mundo regenerador dentro do nosso sistema, né, da planetário, é um mundo regenerador, oferece ali oportunidades para o espírito continuar o seu aperfeiçoamento, mas muito diferente daqui, não tem nada igual aqui.
é um planeta gasoso, tudo lá, e ele é mais adiantado, então não tem essa densidade material que tem aqui, ele é gasoso, lá é tudo mais fluídico, é mais fluido, então realmente não tem nada parecido com isso aqui. Ah, mas a gente gosta tanto. Gostamos porque estamos aqui e temos que gostar, porque o instinto de conservação nos dá essa bênção de gostar disso aqui, porque é tão ainda primitivo, né? É tão aquém ainda do ideal para o espírito mais aperfeiçoado. E conhecendo o que conhecemos, não de vivências, mas sim de ter oportunidade de visualizar ou então de ter contato com espíritos que estão além da nossa evolução, a gente não ficaria aqui passando dores e sofrimentos, a gente não ia querer ficar aqui. Por isso é que esse instinto de conservação que nos segura na Terra nos impede de cometer atitudes tresloucadas aí, à torta e direito de querer sair daqui antes da hora. Então a gente gosta. E realmente a Terra, ela nos oferece as condições de aperfeiçoamento que estamos necessitando. Então a gente gosta, né? Mas o que realmente importa é a evolução espiritual, o aperfeiçoamento, o convívio com as almas, com os espíritos, com quem nós aprendemos, né? E de quem gostamos. E assim a gente vai continuar na eternidade. Nós não vamos ficar distanciados dos seres que amamos. Só que não vai ter mais aquela relação que tem aqui. Não é? No início tem. Naquele princípio, a gente ainda vê, né, o pai como o espírito, né, com a forma perispirítica do pai, como mãe, como irmão. Mas rapidamente, ao nos desvincularmos dessa vida, nós não os veremos mais dessa forma, e sim como uma alma irmã querida que, por um determinado tempo, numa necessidade kármica, formou família, né? Formamos famílias aqui na Terra, núcleos familiares, para nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento. Mas somos todos irmãos, somos almas que a parentela, por causa dessas encarnações, ao contrário do que muita gente pensa, que a reencarnação rompe laços de família, é totalmente ao contrário. Os laços consanguíneos nos mundos materiais, assim de provação e expiação como a Terra, nos outros não sabemos como isso acontece, mas sabemos o que acontece nesse que estamos, né? Então, os laços consanguíneos, eles fortalecem os laços espirituais. É justamente para fazer aquele resgate, para fazer uma retomada, né, para repararmos injustiças passadas com aquelas almas, que nós nos reunimos no palco familiar. E é justamente isso que nos aproxima, né, porque na matéria a consanguinidade é importante, ou pelo menos dá a cada um a responsabilidade sobre o auxílio com o outro, que está ali mais próximo dele, dentro daquele lar. Então essa aproximação, essa consanguinidade, ela começa a tirar aquelas mágoas, aquelas coisas, tanto que eu brinco muito que a minha a nora, né, sogra e nora, tem gente que fala assim, não, quando a mãe está chorosa porque vai perder os filhos para as noras, né? Não, menina, fica assim não. Você vai ganhar uma filha. Coisíssima nenhuma. Isso é conversa. E ganhar filho, coisa nenhuma. Vai ganhar uma pessoa querida que vai chegar, que vai depender do relacionamento, né? De ambas as partes para tudo dar certo, mas não é a filha, é a nora. Aí uma vez, quando eu falei isso, eu adoro a minha nora, as minhas noras, eu tenho duas, né? E quando eu falei isso perto de mim, ela ficou assim tristinha olhando para mim. Aí eu falei assim, não fica triste não, você é uma pessoa muito querida minha, mas não é a minha filha consanguínea não. Quer ver uma coisa? Falei com ela, se eu tiver um desentendimento com você,
se eu te disser algumas palavras que você não goste, se eu fizer alguma coisa que não te agrade, qualquer coisa, você vai ficar magoada comigo. Talvez você mude o seu pensamento ao meu respeito. Se a sua mãe lhe disser isso hoje, amanhã você está abraçando ela, esquecendo de tudo. Então, é a força do sangue, nesse momento, não só do sangue, da convivência, porque também consanguinidade só não resolve, né? É a convivência no dia a dia, né? Isso aproxima as almas. Isso faz com que mágoas, ódios, sentimentos ruins se percam, né? E a gente desenvolve uma afetividade a mais. Ela não nasceu na minha casa, eu não a criei, eu não convivi com ela esse tempo todo. Claro que agora sim a gente começa a conviver, mas a relação de mãe e filho é diferente, né? É diferente. É algo assim, segundo os espíritos na Terra, que pode ser considerado o amor de mãe, quando ele existe, incondicional. Ali a gente testa isso, né? Quando ele existe, porque às vezes os compromissos e os choques fluídicos são tão grandes que não acontece, esse amor não chega a ser desenvolvido. E existe uma afeição, mas não chega a ser, né? Existem casos na Terra de mães e pais, né? Mãe, pai e filhos que não desenvolvem esse amor todo, né? Então acontece isso, mas quando quando ele existe, ele é incondicional, né? Eu posso até fazer, erroneamente, claro que a gente não deve ficar julgando, mas eu posso fazer alguns julgamentos a respeito de uma pessoa que não é minha filha, no caso, a minha nora, que talvez a mãe dela não fizesse, ou se fizesse, ficaria para ela, e ai de quem fale. Ai de quem fale dos filhos da gente, né? A gente pode falar qualquer coisa, mas ai de quem fale. A gente vira uma leoa realmente. Então, não é que a gente ache que sejam perfeitos. Não são perfeitos. A gente sabe dos defeitos, mas a gente pode falar, outra pessoa não. Pelo menos, no geral, mais ou menos é assim, né? Então, a força do sangue, a consanguinidade ajuda muito a desfazer isso, até porque, normalmente, convive-se mais, né, dentro do núcleo familiar. E isso faz que as almas, ao desencarnarem, estejam mais afetivas, mais harmonizadas, porque foram anos e anos de convivência, e isso tudo vai auxiliando. Quer dizer, na erraticidade, ao adentrar o mundo dos espíritos, essa relação consanguínea não existe mais, porque isso é da matéria. Isso era do corpo físico. Mas o que isso auxiliou, ajudou, permanece, que é realmente a reaproximação dessas almas de uma maneira mais solícita, mais caridosa. E isso vai ampliando os laços de família, né? Vai ampliando os laços afetivos. Não vamos colocar família mais. Família é aqui na Terra, né? Mas os laços afetivos, o sentimento de solidariedade, de amor, de caridade para com os espíritos, que esse é o ideal, né? É para isso que nós estamos nos aperfeiçoando. Então, a consanguinidade ajuda, mas nas relações além, né, do túmulo, essa consanguinidade já não vai mais ajudar. Ela ajudava aqui, no plano material. No início, ainda vemos a outra alma como mãe, pai, filho, mas isso rapidamente vai desaparecer, porque essa imantação com a vida material termina. Agora, aquele amor conquistado, aquela afeição conquistada, aquele ódio desfeito, aquela mágoa desfeita, isso permanece, né? A mágoa que foi desfeita, aí foi transformado em afeição, em compreensão, isso permanece, alcançando assim o objetivo maior, que é exatamente esse, a aproximação dessas almas por conta aí da irmandade, né, espiritual. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes. Quer dizer, é uma afirmação de Kardec. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes. Ponto.
E há entre eles subordinação e autoridade? Então, já que tem essa hierarquia de poderes, isso já é conhecido, há então subordinação entre eles, né, e autoridade? Olha o que eles respondem. Sim, muito grande. Olha que interessante, né? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Olha, essa resposta é muito importante para essa compreensão da relação além da morte do corpo físico, né? Porque no mundo material, o poder, a riqueza, né, a influência, isso, até o desenvolvimento intelectual, isso tudo dá uma certa autoridade aqui no mundo material. Né? Às vezes até mesmo dentro do próprio lar. Né? Uma família assim que tenha muitos filhos e cada um dá a sua contribuição, porque realmente, coitados dos pais, né? Chega um ponto que eles não aguentam continuar sozinhos assim com a despesa, né? Então, à medida que os filhos vão crescendo, hoje já não ficam muito com os pais, já saem para fazer sua independência, mas quando ficam, né, o que não é muito comum hoje em dia, que todo mundo precisa sair, vai fazer sua vida, vai criar sua história, mas quando ficam, aí aquele que já está trabalhando, ele contribui financeiramente para o movimento da casa, né, para as despesas da casa. E se tem aí 2 ou 3 filhos, se 1 ou 2 só colaboram porque podem e o outro ainda não pode, quem colabora, quem pode e colabora, fala um pouquinho mais alto. Isso é notável nos lares, né? É notável. Quase sempre ele tem determinadas prioridades que o outro não tem. Ah, mas seu irmão ajuda, seu irmão colabora, você ainda não. Isso a gente ainda ouve muito. Isso causa, às vezes, muitos problemas. Isso que existe, muitas vezes, dentro do próprio lar, acontece, né, em larga escala no mundo. Né, no mundo. Por que as pessoas correm tanto atrás de poder? Às vezes não é nem tanto atrás do dinheiro, né, atrás de poder, porque existem prioridades para essas pessoas. Né, as pessoas mandam, elas estão no comando, elas estão no controle, isso eleva o ego, né? E aí é importante, nos mundos materiais, a gente pode ver que a gente sabe que não leva nada disso não, que isso não é importante quando termina essa vida aqui não, mas as pessoas querem, né? Há muita ostentação, dá-se muito valor às coisas materiais. Isso é muito bom enquanto a gente está aqui, porque fora daqui, isso não tem o menor valor. Então, essa resposta mostra muito bem isso, olha só. Sim, e muito grande, a autoridade e a subordinação nas relações entre os espíritos. Ela existe, segundo eles, é muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade. Olha só. Eles precisam ser superiores para exercer essa autoridade sobre os outros. E a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Moral, tá vendo? Não é o que acontece no mundo em que nós estamos vivendo. Não é o que acontece aqui. Né? Muitas vezes a pessoa pode ser imoral, pode ser uma pessoa nociva, mas se ela pode, se ela tem dinheiro, se ela tem poder, se ela tem dinheiro, se ela tem influência, ela exerce autoridade sobre os outros, independentemente da sua moralidade. E é o que mais a gente tem visto, né? É o que mais a gente tem visto por aí. E às vezes isso até corta o coração, né? Quando a gente vê pessoas disputando uma vaga, muitas vezes num concurso, nem sempre aquele que é mais apto, aquele que sabe mais, aquele que presta melhor esse concurso, essa prova, é ele que entra. Porque se o outro tiver
uma influência maior por conta de um nome de família, ou seja lá do que for, troca de favores, ele vai tranquilamente entrar na frente do outro. É o que mais a gente vê nos planos materiais. Isso não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém. E às vezes as desculpas são as coisas mais esfarrapadas. Isso eu digo com, assim, até com um certo conhecimento, porque eu trabalhei com provas, eu trabalhei em cursos para concurso público. E quando a gente está ali com o aluno, ali, a gente sabe aquele que tem condição de passar, né? E às vezes acontecia depois dessa pessoa retornar, e houve um caso de um rapaz que eu fiquei assim passada. Se eu tivesse uma influência, eu tinha ajudado aquele menino. Ele era ótimo, um excelente rapaz, muito competente, e ele não passou. Depois a desculpa foi uma prova, gente, de datilografia. O que é isso? Isso não tem muito tempo, não. Quando ele foi lá em casa falar isso, eu fiquei tão arrasada. Eu falei, Douglas, eu não estou acreditando nisso. Ele falou, pois é, mas eu vim dizer para a senhora que aconteceu, eu fui eliminado. Então foi onde eles conseguiram enfiar alguma coisa lá para desclassificar o rapaz, para o outro entrar. E depois, quando a gente ficou sabendo quem era, eu falei, olha, eu fico, numa hora dessa a gente fica revoltada. Agora, tudo isso faz parte desse contexto, desse mundo em que a gente está vivendo. E infelizmente é isso que acontece. Revolta, desestimula, como desestimulou esse rapaz que tinha um potencial imenso. Então é aquela história, quer dizer, você vai fazer o quê? Né? Cabe a cada um cuidar da sua atitude, daquilo que está fazendo, né? Do que está demonstrando aí na sociedade, porque tudo isso vai depois vir a uma fatura para pagar. Não resta dúvida que isso vai acontecer, né? Então a ascendência moral na erraticidade é que conta. O que não conta na Terra, mas na dimensão dos espíritos, isso é o que fala alto de verdade, né? Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Olha o que eles respondem, porque lá eles já falaram, ó, e a exercem por um meio de uma ascendência moral irresistível. A gente não pode ignorar esses adjetivos que fazem a diferença diante de outra palavra. Aqui, um fundamental, irresistível. O que é irresistível não se resiste, é irresistível. Aí, para essa resposta, o que eles falam? Né? Eu disse irresistível. É só o que eles respondem, né? Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Eles respondem só isso. Eu disse irresistível. Não dá para resistir. Aqui é diferente, né? Porque isso aqui, o comportamento aqui, quando os espíritos falam isso e vão aqui dentro desse capítulo, vão falar de novo, que isso aqui é uma cópia grosseira, né, do mundo espiritual, mas não é em termos materiais, não. É em termos espirituais, atitude, comportamento da alma. É nesse sentido. Então aqui pode tudo, né? Aqui aceita-se tudo e as pessoas vão assumindo responsabilidades uma em cima das outras e depois reclama de ter que resgatar em outra vida, de ter que passar sofrimentos, porque vai chegar na dimensão espiritual. Isso vai estar lá, a sua consciência cobrando dele. Porque a consciência, nós podemos fugir de tudo nessa vida. A gente pode fugir do vizinho, pode fugir do colega de trabalho, quando a gente faz alguma coisa errada. A gente pode evitar encontrar com essa pessoa, atravessa a rua, entra numa loja para não passar perto. A gente pode fazer isso tudo aqui, né? Agora, não podemos nos esquecer que em qualquer tempo, em qualquer lugar, aqui ou no além, seja quando for, há milhares e milhares de anos, não importa quanto, nós estaremos conosco. Essa é a certeza que a gente tem. Nós estaremos conosco, sempre. Eu estarei sempre comigo, não tem como fugir de mim.
Eu posso fugir dos outros, mas de mim eu não posso fugir. Em qualquer época, na eternidade, em qualquer lugar, seja onde for, eu estarei comigo. E se eu sou alma, se eu sou espírito, é o espírito, é essa individualidade, ela estará sempre comigo. Então eu não posso correr dela. Então vamos fazer a nossa vida aqui de acordo com a nossa consciência. Isso é fundamental. A gente não precisa ter religião, não precisa não. Eu uma vez encontrei com uma pessoa que falou que não vinha aqui, mas porque assistiu a uma palestra e a pessoa disse que não precisava de frequentar o centro para se salvar. Eu falei, mas você acha que isso está errado? Se fosse o centro que salvasse a frequência, era fácil demais. Claro, eu não ia perder uma reunião, eu não ia perder nada, eu ia estar lá, sentada lá. Agora, não é isso. Não a visita a um templo religioso, ela vai nos proporcionar condições, ela vai nos dar o caminho, mas nós vamos ter que trilhar esse caminho, senão não vai adiantar, não vai resolver. Então essa questão da consciência é isso, né? Se a gente não precisa de estar dentro de um templo, seja ele de qualquer religião for, né? Não importa. Nós temos que agir de acordo com a nossa consciência. Ela tem que ser consultada. Porque, caso ainda assim a gente cometa erros, era o que a gente entendeu certo naquele momento. Entendeu ser o certo naquele momento. Aquela questão, fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você, nem sempre aquilo que a outra pessoa vai fazer pra gente, porque quer que se faça a ele, é o que a gente quer pra gente. Nem sempre. Mas aquela pessoa que fizer, ela não está errando, porque é o que ela deseja para ela, é o que ela entende ser certo. E nós temos níveis evolutivos, né? Nós podemos estar num nível 6 e outra pessoa num nível 3. Então, o que essa pessoa que está num nível 3 quer para ela, eu posso não querer mais para mim. Mas se ela deseja para mim, é o que ela quer para ela, é o melhor que ela entende. É aonde ela conseguiu chegar, então ela não está errando. Porque nós seremos julgados pela nossa consciência quando a nossa consciência nos reprovar. Se ela não nos reprova, é porque aquilo que a gente está fazendo, que a gente entende ser o certo. Aí ela não vai nos reprovar. Uma vez, fazendo uma palestra aqui, fui eu que fiz, sobre o aborto, meia-noite e pouco, tocou o telefone lá em casa, essa pessoa me conhecia, ela estava em desespero, não conseguia dormir. Ah, desculpe te acordar. Eu falei, você não está me acordando, não. Se você ligar para minha casa às 8 da manhã, você vai me acordar. Agora, meia-noite, 1h, você não vai me acordar, não. Zé, uma vez, ligou para mim 3h30 da manhã. Por acaso, ele queria falar com o Flávio. Ele tinha estado com o Flávio e a namorada antes, né? E ele tinha ligado para ele. Mas só que ele foi levar a namorada em casa, não sei se você lembra, antes ele devia estar dormindo, porque Zé também era da madrugada, né? Zé também era da madrugada. Ele tinha falado com o Flávio antes. Mas quando ele foi levar a namorada em casa, ele estava demorando. Zé tocou para ele. Só que ele tocou o botãozinho para repetir a última chamada. Ele esqueceu que ele, depois que falou com o Flávio, ele falou comigo. Aí, quando ele tocou 3h30 na minha casa. Eu atendi sorridente. Ele, poxa, ó, isso que é espírito evoluído, hein? Às 3h30 da manhã, atendeu um telefone sorridente, que eu falei, Zé, aconteceu alguma coisa? Ele falou, ué, Celi, eu tô ligando pro Flávio. Celi, né? Ué, Celi, eu tô ligando pro Flávio. Eu falei, não, você tá ligando pra mim. Aí ele falou assim, você atendeu sorridente, feliz? É evoluído. Eu falei, não, meu amigo, se você ligar pra minha casa às 8, eu não vou estar nessa felicidade toda, não, porque eu vou estar acordando. Agora não dormi ainda. Ele falou, eu esqueci que você também é da madrugada, né? Pois é.
Então, são essas coisas que a gente vai contando, que a gente vai entendendo ser, né? Cada um tem o seu hábito, cada um tem sua atitude, cada um sabe da maneira que está fazendo. Mas, se nós estivermos agindo de acordo com a nossa consciência, se aquilo que a gente estiver fazendo não nos reprovar em nada, a gente está entendendo que aquilo é o certo, então é o certo. Não vamos ser cobrados. Agora, se a consciência acusar, é porque a gente sabe que está errando. Aí ela vai nos atormentar. Toda vez que a gente lembrar do fato, a gente vai ficar atormentado. Vai falar, poxa, isso não estava certo, não foi certo. Aí, enquanto a gente não corrige aquilo fica ali, atormentando, né? E isso acontece com a alma. Na erraticidade, a alma entrou na erraticidade, ela começa a ouvir a própria consciência, que ela não consultou nas coisas que fez aqui no mundo, né? Ela não consultou, então é isso que ocorre. Ela vai começar a ser atormentada pela própria consciência. Então, se a gente estiver agindo de acordo com a consciência da gente, tudo bem. Embora aquela pessoa, a atitude daquela pessoa conosco não seja a ideal para nós, mas é a que ela sabe fazer, é a que está ao alcance dela. Então, não erra. Isso aí vai nos dar realmente um bem-estar, não é, na dimensão dos espíritos. Essa pessoa que ligou para minha casa, eu contei a história, porque essa ligou para minha casa meia-noite e meia, falou assim, olha, você me desculpa, eu não consegui dormir. Eu falei, mas qual é o problema? Ela falou, o problema é que eu estou atormentada, porque eu escutei a sua palestra hoje sobre essa questão do aborto e eu estou atormentada, porque eu já fiz um. Eu falei, tá, quando você fez, você entendia dessa forma? Você sabia que você estava tirando uma vida que já está formada? Porque até para a própria... Agora a discussão é outra, a ideia é outra, mas não tem muito tempo aí, até uma determinada semana lá, podia, porque ainda não tinha nada, né? A medicina fazia com a maior tranquilidade. Agora já existem questionamentos, outras histórias, né? Aí ela falou, não, porque foi constatado que tinha um problema e tudo. Eu falei, então, olha quanta coisa levou você a isso. A falta do conhecimento sobre o resgate, sobre a aprovação e expiação. Ela não conhecia nada dessas coisas quando ela fez, tinha já bastante tempo. Então, tinha um problema de saúde, aí foi aconselhada, aquela história toda, né? Que a gente sabe que às vezes os médicos aconselham, né? Então, eu falei, você sabia disso tudo? Você sabia desse resgate que a alma vem fazer? Você tinha conhecimento? Não tinha conhecimento de nada, eu era até muito jovem. E o medo de uma criança doente no mundo. Eu falei, então pronto. Na sua consciência, você agiu de acordo com aquilo que você acha que deveria agir? Ela falou, sim. Eu falei, então pronto. Não vai isentar você do erro, porque o que é errado é errado. Agora, o julgamento sobre isso, a punição em cima de um erro que a gente não considera erro por não compreender e não saber ainda, é diferente. No tribunal divino, o que conta é a intenção, não é o ato em si. Vai dormir em paz, ora, pede ajuda a Deus, que aquela alma que você, no momento, sem nenhum conhecimento, impediu de nascer, possa chegar para você de alguma outra forma. Né? Pede a Deus, pede ajuda, né? Ora por essa alma e mostra o seu arrependimento e o seu desejo, né, de consertar essa situação, mas não fica atormentada. Primeiro que o fato já passou, você não tinha o conhecimento que tem, então você estava errando dentro de uma ignorância, porque você não conhecia essas coisas. Então existem várias formas e Deus é Pai misericordioso e nos quer muito bem. Vai te dar a chance de você consertar isso, não resta dúvida. Não demorou muito tempo, ela foi dormir tranquila. Não demorou muito tempo, a filha dela engravidou, jovem a menina. Quem teve que criar o bebê? Ela, que a menina ia estudar, ela ficou. Quer dizer, aí depois ela me ligou, será que pode ser? Eu falei, pode? Pode? Não sei. Né? Zé também gostava de falar, tudo pode. Se Deus não impediu, pode. Agora, não sei. Falei para ela, não sei.
Agora, pode ser? Pode, quem sabe? Porque você acordou para isso agora, você teve esse despertar agora, você entendeu, se arrependeu de algo que você não sabia nem que estava errando, devido à sua ignorância dos fatos. Então, quem sabe, né? E realmente a gente não sabe se é, né? Mas olha, a felicidade dela, quer dizer, aquilo foi um peso que ela tirou, né, de cima dela. E olha que a coisa foi tardia, porque na época ela nem sabia. Então, quando a gente peca na ignorância, a punição não é igual, mas não é por causa do tribunal material ou divino, não. É a consciência da gente. Isso nos alivia, né? Isso nos aplaca o sofrimento, porque a gente pensa, poxa, mas eu não sabia. É como a gente fazer um mal a alguém e não sabe que está fazendo. E não tem culpa, não sabe que está fazendo. Depois que sabe, aí é outra história, continuar no erro, né? Então, através dos erros, nós vamos aprendendo. É nesse sentido que a gente sempre recomenda, né, a questão da religião. Religião desacompanhada de religiosidade não vale nada. Porque a religiosidade é um sentimento, a religião é uma instituição. Só a religião não resolve. Se fosse assim, o mundo estaria maravilhoso, muito bom, né? Quando o outro Papa teve no Brasil, sem ser esse o outro, foi feita aí uma pesquisa, 97% dos brasileiros se consideraram religiosos, 1% ateu. E o outro 1% lá não se manifestou. Então, olha só. E olha o que a gente vê, não só no Brasil como no mundo. Uma imoralidade só, uma tristeza só, um erro atrás do outro, um crime atrás do outro. Eu nunca vi tanta coisa triste. A gente tem medo de ligar um noticiário, porque pensa que já viu tudo, aí houve uma coisa mais horrorosa ainda e fala, gente, eu pensei que eu já tivesse ouvido tudo. Né? Então, coisas horríveis acontecem. Então, a gente entende que realmente nós estamos num mundo de provação e expiação, né? Então, a nossa atitude nesse mundo tem que estar de acordo com a nossa consciência. Porque se religião realmente salvasse alguém, o Brasil, que se diz 97% de religiosos, estaria muito bem. A gente estaria com uma sociedade quase perfeita, não é? Mas é que dentro das religiões, né, a gente aprende muita coisa que a gente não faz porque falta a religiosidade, falta aquele elemento importante do querer aprender, do querer passar por cima aí dos seus interesses, das suas conveniências, para auxiliar o outro, né? O sentimento de justiça e dever. Porque o meu direito, eu tenho direitos, o meu amigo também tem direito. Para que os direitos dele sejam respeitados, eu tenho que fazer os meus deveres. Eu tenho que exercer o meu dever para que os direitos dele sejam respeitados e vice-versa. Então, o meu direito começa, né? E o dele também, muitas vezes no mesmo nível. E aí tem que haver aquele respeito. Muitas vezes a gente tem que tirar o time de campo por causa de outra pessoa que está mais no direito do que nós. Reconhecer isso não é fácil, é difícil, eu também acho. Né? Se fosse assim, estaríamos todos aqui muito bem. Então, o que falta para nós, realmente, dentro da questão da religião, é esse sentimento de religiosidade que tem que ser desenvolvido por cada religioso, né? Por cada um de nós. Aquele que está recebendo, muito vai ser cobrado dele, ele está recebendo. Aí há quem diga, então é melhor ficar na ignorância, né? Porque se a gente peca na ignorância, não tem problema, né? Depende. Depende de por que está na ignorância, né? Se está na ignorância com esse pensamento, já era. Já era. Não tem jeito não, gente. O negócio é evoluir, o negócio é se aperfeiçoar. É diminuir a personalidade diante da individualidade que é a alma. Isso que importa, é o que a gente tem que fazer. Né? Então, esse arrastamento, que muitas vezes a gente reclama do mal,
Esse não é irresistível. Irresistível é a autoridade dos espíritos superiores sobre os inferiores. Mas o arrastamento ao mal, esse não é irresistível. Nós somos sempre livres para resistir a isso. Só que muitas vezes nos convém a situação, né, que se apresenta. O poder e a consideração de que um homem goza na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Olha o que eles respondem. Não, não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, lede os salmos. Aí, passamos aqui no capítulo do Evangelho. Meu reino não é desse mundo. Se vocês quiserem uma leitura, né, boa e mais completa, leiam em casa. Meu reino não é desse mundo aqui. Uma rainha de França, né? Uma realeza terrena. Quem poderia, diz ela, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Em casa leiam o resto, o depoimento, uma rainha de França. Lindo esse depoimento. E realmente, para que vai servir? Não é? A gente nunca viu caixão com gaveta para levar bens, né? A gente nunca viu. Tem gente que ainda bota alguma coisinha dentro, né? Mas um carinho com aquele corpo que está ali, que serviu, né, para a manifestação no mundo daquela alma querida. Isso não está errado. Alguma coisinha não é de valor, mas alguma coisinha que às vezes a pessoa bota com carinho, porque aquele que está ali, né, rendendo aquela homenagem, naquela vigília, é um corpo? É. Mas foi o corpo que aquela alma querida usou. Merece esse respeito até o último minuto. E aquele carinhozinho, isso não é errado. Mas o que importa, gente? Né? Há um tempo atrás, eu até comentei com vocês devem ter ouvido essa reportagem, o cara gostava tanto do carro, acho que não era um carro caríssimo, exigiu que fosse aberta uma cova imensa, e o carro fosse, e ele fosse junto com o carro, e o carro fosse com ele. Ele está andando de carro lá agora, né? Pois é, cada um com o seu cada um, né? A gente respeita. Agora, não vale nada. Por isso que essa corrida atrás do ouro, passando por cima dos amores, da amizade, da família, né? Negligenciando momentos valiosos, né? Com as pessoas que realmente valem a pena na vida da gente. Não vale a pena negligenciar isso por causa de aquisição de valores a mais. Não estou falando correr atrás daquilo necessário para a nossa vida, não. Porque muitos não podem conviver, dar atenção devida, porque tem que trabalhar muito para sobreviver mesmo. Isso é outra história.
Mas aquela pessoa que abdica daqueles momentos felizes, daquela alegria com a família, e são momentos que vão conosco, porque desenvolvem afeição, né, amor pelos outros. Isso é que vai contar, né? Bens materiais não vão contar, poder não vai contar, não conta nem aqui, às vezes quando se perde, não é? Quer saber quantos amigos você tem? Dá uma festa maravilhosa, ó, vai ficar assim, ó. Mas quer saber quantos amigos de verdade você tem? Fica doente. Ou então perca seus bens. Você vai ver quantos vão ficar. Troca aquele casarão com piscina, com não sei quantas suítes para receber seus amigos, por um apartamento pequenininho. Você vai ver quantas visitas você vai receber, né? Então, nem aqui, muitas vezes, aquele poder, aquela influência, se ela não tiver mais condição de ser exercida, a influência, ou exercido o poder, já era. Não vai ter valor nenhum. Se morrer, ou melhor, quando morrer, porque se não, porque vai, né? Quando morrer, se tiver 5 ali para ajudar a carregar o caixão, vai ser muito. Porque às vezes nem isso, tem que botar no carrinho, porque não tem ninguém para segurar. Infelizmente, gente. Agora, vamos ficar tristes com isso? Esse é o nosso nível de evolução. Esse é o nosso aperfeiçoamento. Somos espíritos inferiores no mundo de provação e expiação. Agora, permanecer nisso é que a gente não pode. Não é? Se a gente não gosta, se a gente critica, a gente não pode fazer igual. Né? A gente tem que tentar sair dessa inferioridade em que a gente se encontra. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento, né, dos espíritos? Eles dizem: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Está no Evangelho, né? Porque, na verdade, quanto mais a pessoa ostenta, menos ela tem. Quem muito ostenta tem pouco. Não tem tanto, porque quem muito tem não ostenta. Eu assisti uma vez uma entrevista do Roberto Marinho, e ele morava numa mansão belíssima, né? Ele mostrou, naquele dia, ele mostrou parte do jardim. Ele não mostrou a casa dele, não. Ele mostrou parte do jardim da casa dele, onde ele estava oferecendo aquela entrevista. Tinha uns flamingos dentro de um lago, maravilhosos. E ele, numa simplicidade muito grande, ofereceu um suco pro jornalista tomar e tudo, numa simplicidade. Aí o jornalista falou assim: doutor Roberto, por que o senhor vai trabalhar na van da Globo? Por que o senhor não vai no seu carro com seu motorista? Ele falou: por que eu faria isso? Eu não posso ir de van? Eu não posso ir com todos eles? Por que eu vou ostentar um carro que eu tenho muito bom, muito caro, com um motorista, se eu posso ir na van com todo mundo e conversando com todo mundo e trocando minhas ideias com todo mundo? Né? Ele falou assim: olha, o que mais a gente tem que se preocupar é dar valor ao que tem, ao que conseguiu, e também não despertar inveja em ninguém, porque isso é um sentimento muito complicado, né? Aquele que ostenta desperta inveja em quem não tem, e isso pode ser altamente prejudicial a quem está despertando esse sentimento ruim. E isso é uma verdade. Ele era um homem bem inteligente, sabe? Ele falou: o que eu tenho, a mansão que eu tenho, as coisas que eu tenho, não é para ostentar. Seria até ruim eu fazer isso num país que realmente tem muita fome.
Ele falou, se eu alcancei o que eu alcancei com o meu trabalho, com o meu esforço, eu estou aproveitando disso, mas eu não tenho que ficar mostrando isso para ninguém, humilhando ninguém com essas coisas. Eu tenho para o meu deleite, para o meu uso. Só isso, não para ostentar. Então, quem tem muito, não ostenta. Quem não tem muito é que gosta de parecer que tem. Né? Isso aí é que é o grande problema. Então, a gente tem que atentar para essas coisas. Porque realmente a superioridade está no valor das pessoas, no valor moral dessas pessoas. Não adianta nada a pessoa ter muito poder, muita riqueza e ser uma pessoa nociva à sociedade, que prejudica uma sociedade. Né? Então, são coisas que muitas vezes deixam, né, fazem o outro perder a admiração por alguém por causa de determinadas atitudes de ostentação, que isso é uma bobagem. Não é? A felicidade não está nisso. Se tivesse nisso, todas as pessoas muito ricas e poderosas seriam muito felizes. E a vida nos mostra diferente as coisas, né? A gente sempre dá aqui o exemplo da princesa Dai, que já está na dimensão dos espíritos. Aquela mulher tinha, pelo menos ao nosso julgamento, tudo que alguém pode desejar. Beleza, saúde, muito dinheiro, muito poder, título de princesa, princesa mesmo. Porque a gente chama as pessoas que a gente ama de princesa. Eu chamo a minha cachorra de princesa. Né? Eu digo, cadê minha princesinha de pelo? Mas ela não é uma princesa, mas a Daiane era uma princesa, né? Tinha tudo que alguém podia querer. Uma mulher lindíssima, né? Um rosto, realmente uma princesa. O que a princesa dos contos de fada, pintada pelos artistas. E, no entanto, ela tentou o suicídio 7 vezes. Parece conto de mentiroso, né? Mas foi. Era tão infeliz, coitadinha. Ela era totalmente infeliz, porque ela não podia nem segurar o filho da maneira que ela queria. Foi criticada pela rainha, porque ela enganchou o filho aqui, ó. Como a gente faz, como eu fiz a vida inteira quando tinha os meus pequenininhos. Mas ela foi criticada. Deus me livre, não pode segurar a criança assim. Ela não podia segurar nem o filho da maneira que ela queria. Então, gente, há um preço a se pagar por tudo na vida, aqui e além. Né? Que a gente reconheça isso e faça o esforço para, ao adentrar o mundo dos espíritos, realmente entrar de uma maneira melhor. Olha, fomos até a 275, tá? Para a próxima, dever de casa, 276 e adiante. Muita paz para todos. Esse assunto também é muito bom. Eu não sei o que não é nesse livro dos espíritos, né? Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita. Às vezes as pessoas falam, não, você já leu esse livro tal? Eu falei, não. Não leu? Eu falei, não. Mas por que não tem tempo? Porque estou lendo o livro dos espíritos. Né? Mas quantas vezes você já leu o livro dos espíritos? Não o suficiente para entender. Por isso que eu continuo lendo. Muita paz para todos.